Momento Firmes na Fé e Reflexão do Dia com o Padre Estevão Pronde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoada terça-feira. Hoje rezamos pedindo a proteção através dos santos anjos. Deus nos entregou aos santos anjos para que nos guardem em todos os caminhos. É por isso que a Santa Mãe Igreja nos ensina todos os dias rezarmos ao nosso Santo Anjo Protetor, para que ele nos livre das ciladas do inimigo. Continuando a nossa meditação do livro Imitação de Cristo, hoje com o tema que a graça de Deus não frutifica nos que gostam das coisas terrenas. Jesus Cristo: Filho, minha graça é um dom precioso, que não sofre mistura de coisas estranhas, nem de consolações terrenas. Convém, pois, remover todos os obstáculos à graça, se deseja receber a sua infusão. Procure o retiro, ame estar só contigo, deixe as conversações mundanas, ora devotamente a Deus, para que lhe dê arrependimento da alma e pureza de consciência. Repute por nada todo o mundo e prefira a todas as coisas exteriores a felicidade de ser sempre aplicado a Deus. É impossível que se aplique a mim e ao mesmo tempo às coisas caducas e transitórias. É necessário que se afaste de conhecidos e amigos, que seu espírito viva retirado de todo prazer temporal. O bem-aventurado apóstolo Pedro roga a todos os fiéis cristãos que se considerem como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Eis então alguns tópicos, algumas palavras deste título de hoje do livro Imitação de Cristo, desta meditação, onde o título é que a graça de Deus não frutifica nos que gostam das coisas terrenas. Com isso, nós vamos então para o Evangelho deste dia, que é narrado por São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. E assim diz: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Amado ouvinte, a liturgia da palavra continua a nos apresentar a despedida de Jesus deste mundo. Ao tempo em que nos preparamos para a solenidade da Ascensão do Senhor e também Pentecostes, a liturgia pascal traz ao nosso coração exemplos que fortalecem ainda mais a nossa fé
e revigoram nosso ardor missionário. Veja bem, o Evangelho segundo João mostra Jesus que se dirige aos discípulos com o intuito de explicar-lhes o sentido de sua partida deste mundo. É preciso que eu vá, pois assim mandarei o Paráclito, o defensor, diz Jesus. Em boa parte do Evangelho, Jesus consola e prepara o coração dos discípulos para que não fiquem tristes com a sua partida. Jesus vai para junto do Pai e envia aquele que será o nosso defensor. Diz o Evangelho que ninguém ousou perguntar para onde ele ia. A fé não nos leva a fazer perguntas sobre os mistérios de Deus, mas a vivê-los profundamente, confiando na sua ação libertadora e também providente. Amado ouvinte, Deus sempre nos alcança. Assim como os discípulos, somos por diversas vezes avessos quando Jesus fala em despedida. É bem verdade que é muito difícil ter de se despedir de alguém que amamos. Imagino a dor dos discípulos de Emaús quando acompanham todo o Calvário e sentem a dor da ausência de Jesus. Talvez se perguntem a quem amar, quem nos salvará. A resposta é uma só: o Espírito Santo de Deus, o Paráclito. Ele é o nosso defensor, o enviado de Jesus para conduzir a comunidade dos discípulos na missão de anunciar e testemunhar o Evangelho. Com essa confiança, o Espírito Santo nos auxiliará no discernimento da verdade, da justiça e do amor-caridade. Nossa missão, amado ouvinte, é tornar Jesus amado e conhecido. Jesus nos envia o Paráclito para nos mostrar a verdade, tudo aquilo que ele pregou e ensinou, para que tenhamos vida em abundância, vida eterna. Reze comigo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. As almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amado ouvinte, feliz e abençoado dia. Abraço a toda a família em minhas orações.